eu vou apresentando o nosso colega, o Paulo Grande, ele é psicólogo clínico, especialista em família e casal, palestrante. Ele trabalha com terapia de grupo, faz projetos voluntários com idosos e pessoas com deficiência, realizando rodas de conversas. Ele é locutor de rádio em programa que trata de temas da psicologia e tem uma bagagem, uma vivência, uma experiência profissional grande para estar contribuindo, né? E a gente bater esse papo. E para quem não me conhece, né? Eu sou Ana Lúcia Placucci, também psicóloga clínica, especialista em adolescência, né? Eu sou orientadora profissional também, atendo os adultos, eu atendo a partir dos 10 anos, e sou especialista em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia, e aqui eu vou introduzir o tema, Paulo, aí o Paulo vai conduzir essa conversa, né, no dia de Ok, hoje. sim, Então, aham, repetindo aqui para o pessoal, né, o nosso tema é não cumprir minhas metas de 2025, eu tento ano que vem ou desisto, né? Então, eu até aham, comecei a colocar alguns pensamentos meus, mas aham. gostaria, eu passo a bola agora para você, Paulo, para você dar o seu start aí. Ok, ok. Uma grande alegria estarmos juntos novamente, não é, Ana? E vamos lá fazer uma Sim. reflexão, vamos caminhando aí para mais um final de ano. E normalmente sempre projetamos algumas coisas para o próximo ano, mas, porém, a vida precisa ser bem analisada, né? Como foi o meu ano? Quais as promessas, entre aspas, que fiz, os meus projetos? Por que deu certo? Por que não deu? Para que a gente consiga estruturar para o próximo ano, ou a partir de hoje mesmo, né? Os meus novos planos, os meus novos projetos de vida, de uma forma mais consciente, com realmente bem orientado para onde a gente quer chegar. Eu acho que esse é o grande nó, né, Ana? Você estava falando como a gente muitas vezes se sente fracassado quando algo que a gente deseja ou que a gente planejou não deu certo, ficamos mal com isso e não olhamos para o aprendizado que esse não dar certo nos traz, né? Essas frustrações, esses, entre aspas, fracassos, são pedagógicos, sempre ensinam alguma coisa. Mas se eu fico fechado só na dor, só na frustração, isso vai gerar muita dor, né? Além daquilo que deveria ser. Lógico, quando fracassamos, quando algo não deu certo, vem a dor, né? Mas quando a gente tem essa consciência e buscamos compreender esse fenômeno, por que não deu certo, né? Isso pode ser realmente muito grandioso para o nosso desenvolvimento. Então, sempre vale a pena essa análise, né? Analisar todas as circunstâncias da vida o tempo todo e não levarmos a vida apenas carregando por emoções, por sentimentos superficiais ou, sobretudo, buscando validação no mundo, né? Esse é um ponto. Por que eu quero fazer as coisas? Porque eu tenho um projeto? Porque onde eu quero chegar? Muitas vezes, ou talvez até a maior parte das vezes, nós estamos buscando validação, né? Por conta da minha autoestima negativa, da, das minhas frustrações ao longo da vida, baixa estima muito negativa, né? Isso é péssimo para quem busca um caminho para a vida. Então a gente vai buscar validação para que eu me sinta bem, para que eu sinta que eu tenha algum valor. Na verdade, eu tenho que buscar isso em mim, reconhecer os meus potenciais, meus valores, e assim eu vou conseguir ter planos para a minha vida mais bem estruturados e sabendo onde eu quero chegar e de que forma eu vou chegar, não é, Ana? Sim, e eu estou aqui pensando, Paulo, então, na verdade, acho que um primeiro passo é a gente ter clareza de que quais são essas metas, onde queremos Uhum, chegar, qual o uhum. objetivo, né? Porque é o que você falou, às vezes a pessoa é, é, ela quer algo para ser validada, mas será que ela quer de fato?
né? Ela quer porque o outro a elogia, eu acho interessante, ou porque a sociedade exige, né? Aquelas cobranças, os papéis, né? Do homem, da mulher, papel de pai, de mãe, de tio, de filho, de filha, de funcionário, de chefe. Então, eu acho que é importante a gente pensar como um ser integral, né? Deixa eu levantar minha câmera aqui, ela tá um pouquinho. Ela vai, acho que o celular foi caindo. E aí é uma ótima reflexão, começar por aí, né? Uhum, E como, assim, pensando no que é importante para a gente, em primeiro uhum, lugar, né? O sim. que é importante, é, o que, o que tem valor, que combina com os nossos valores, né, morais, éticos, né? O que vale a pena para a gente, né? O Uhum. que você acha, Paulo? Nossa, nós tocou em alguns pontos que são muito importantes a gente avaliar, né? Por isso que Sim. eu falei, como a vida precisa ser permanentemente avaliada, né? Eu entrar em contato com esses sentimentos de fracasso que eu tive em outras circunstâncias, né? Minhas frustrações, meus traumas, minhas dores, né? Os abandonos pelos quais eu passei, como eu passei por essas situações na vida, né? Foi com muito sofrimento, eu ainda estou preso nessas circunstâncias da vida, para que eu consiga tocar minha vida em frente, eu preciso me reconciliar primeiro com o meu passado, me libertar dessas dores, aprender com elas, né? Aí sim eu vou conseguir olhar para frente, olhar para um caminho com um propósito mais pautado nesses valores que você colocou, né? Valores morais, quais são as minhas crenças, por que eu desejo tal coisa, que caminho eu vou seguir para conquistar, né? É, que recursos eu vou precisar para isso, recursos materiais, financeiros, recursos intelectuais, vou ter que buscar conhecimento, aprendizado sobre a minha escolha, vou precisar buscar apoio de um amigo, de um parente, de um apoio técnico, profissional. Então, veja quantas questões nós podemos colocar para estruturar algo que eu desejo para a minha vida. Né? Porque não basta assim, eu quero um celular novo, e me empolgo com aquilo, não sei o quê, e vou comprar um de R$ 1.000 ou um de R$ 15.000. Então, vou me endividar porque eu preciso de um celular de tal valor ou de 1.000 basta, né? Ah, eu quero, o meu sonho é comprar esse de 15.000. Por quê? Eu preciso disso ou só vai ser uma forma de eu me sentir reconhecido pela sociedade porque eu tenho um celular de tal marca que é uma grife, eu vou ser reconhecido por isso. Então, veja quantos detalhes nós precisamos pensar, né, para que a gente faça uma boa escolha, e, como falei antes, sem se preocupar com a validação externa, mas aquilo que realmente é importante para mim, aquilo que vai me ajudar no meu processo como ser humano, vai me ajudar na minha evolução a, como ser humano, evolução profissional, evolução como filho, como pai, como amigo, né? Então, em todos os campos da minha vida. Então, eu posso, né, estruturar esses meus propósitos de uma forma bem avaliada, bem analisada, consciente, com serenidade, com calma, né? Aí acho que o caminho fica muito mais fácil, porque mesmo que não dê certo esse meu projeto, né? Eu vou estar mais tranquilo. Olha, não deu certo, talvez porque não fosse a melhor coisa que eu estava imaginando, né? Vou consertar as possíveis falhas, vou mudar a rota, ou, quem sabe, abandonar esse projeto e partir para outra coisa. Isso pode ser também, não é, Ana?
Oh, com certeza, né? É, acho assim, eu penso que todas as metas que a gente pretende atingir são válidas, né? Uhum. Claro que tem, é isso que a gente está falando, dos valores, né? Então, você propôs aí uma ideia de se pensar numa melhoria, numa evolução pessoal como pessoa, para contribuição até no mundo, né? No seu meio que a gente vive, enfim, eu acho totalmente válido. Assim como também é possível pensar em propósitos mais materiais, né? Acho que tem o Uhum. lado mais assim de evolução. Necessário também, né, Ana? Nós precisamos do material, né? Uhum. Porque aquela história assim, senão fica muito. é, é, a pessoa pode pensar assim, ah, então é errado eu querer comprar uma coisa. Por exemplo, vou te dar um exemplo. É interessante, né, o quanto que é sonho de todo brasileiro ter uma casa própria. Uhum. E aí, o que simboliza a casa? Claro que a casa custa, tem um preço e não é algo barato, né? Uhum. Mas a casa simboliza o refúgio, o autocuidado, a convivência com a família, significa proteção, segurança, significa descanso, né, sossego. Nossa, tem tanta coisa É. que é uma E, casa, é o pois é. acolhimento, né? É o ter para onde ir, né? Por exemplo, as pessoas assim que moradores de rua é muito difícil porque ela não tem às vezes nem para onde ir nem para onde voltar. Então Uhum. parece que a vida dela não tem uma continência, né? Não Sim. tem um, um propósito, um objetivo, Uhum. né? Então Uhum. a pessoa fica um pouco solta no mundo, perde um pouco a identidade. A casa da gente é a identidade da gente. A gente decora como Sim. quer, Sim, a sim, gente sim. pinta da cor que a gente gosta, a gente Uhum. compra e as coisas que a gente gosta. Representa a identidade da gente. Então, quando a gente não tem uma casa própria, tem um pouco essa sensação de estar no ar, né? Então, Uhum. me ocorreu de falar da casa aqui, assim como tem Gostei, gente. gostei. Gostei É, desse exemplo. assim É. como tem gente que o objetivo no ano que vem é trocar pelo melhor celular que tem no mercado, né? Útil também. A pessoa, se Uhum. ela trabalha com celular, vai ser importante para ela ter um celular. Talvez não precise de primeira geração, né? Sim. O mais moderno, enfim. Mas assim, eu acho que é importante a pessoa mesmo refletir sobre o que é importante para ela, Isso. né? E a gente sabe que é importante. Por exemplo, ano que vem, a pessoa pensa assim, ah, eu quero trabalhar mais em projetos voluntários, porque Uhum. eu acho que vai ajudar as pessoas, porque eu tenho um período da minha semana que eu poderia me dedicar, aí eu faria, isso trabalharia a minha evolução como ser humano. Quer dizer, é muito válido, é Sim. muito bacana. Uhum. Então, eu acho, mas vai da pessoa mesmo encontrar essa consciência, Isso. refletir sobre isso, né? Uhum. E aí é que a gente sempre fala aqui, né, Paulo? É o trabalho de autoconhecimento, é a gente saber quem a gente é para fazer o que a gente vai fazer, por que que a gente está fazendo, o que que a gente quer, para onde a gente vai, Uhum. Uhum. o que que a gente quer ou não quer construir, o que que a gente Uhum. quer ou não quer produzir. Sim, sim. É É. fundamental, né? Uhum. Sim, com certeza. Então, Então vejo então, sim, como. só te interromper. A minha Ah, provocação, na verdade, ah, não ao nosso público é: vamos parar para refletir o que que a gente está fazendo da nossa vida, por que que eu estou escolhendo uma meta e não outra, né, a importância de se conhecer para poder também poder interagir com as pessoas no seu meio de uma forma mais centrada, equilibrada. Se a gente vai se conhecendo, a gente tem ferramentas internas mais pode, né? A gente pode trabalhar mais uhum. ferramentas para poder dar o nosso melhor, inclusive, no nosso meio, para a Sim, gente mesmo no meio, né? sim, Mas sim. desculpa, te interrompi. Não, não, interrompeu não. É isso aí, estamos trocando ideias. Mas é interessante, né, Ana? Isso realmente é importante, né? Quando nós conseguimos
essa estrutura interior bem saudável, equilibrada, né? Quando nos reconciliamos com nós mesmos, automaticamente nós vamos conviver melhor com os outros, né? E vem aí, por exemplo, uma relação afetiva. Nossa, quantos dramas nesse campo, né, Ana? A gente precisa fazer um Oh. programa o ano que vem aí só sobre esse tema. Aliás, esse é uma das metas de muita gente. Ah, eu Sim, quero estar me relacionando, casando, namorando, enfim. pois é. Ou conquistando mais amigos, amigas, né? Uhum. Então, veja como isso passa por questões muito profundas na nossa vida, né? E quando eu identifico o porquê eu quero uma relação, eu paro para refletir sobre isso, eu estou buscando o quê em outra pessoa, né? Eu estou buscando validação, estou buscando o preenchimento de um vazio interior, estou buscando preencher as minhas dores, as minhas frustrações, alguém que me complemente, alguém que vá fazer eu ter um sentido para a minha vida. Tudo isso eu tenho que buscar dentro de mim, né? Por isso que às Exato. vezes, por isso que às vezes nós temos tanta dificuldade em realizar projetos, inclusive os projetos afetivos, porque nós projetamos sempre fora, né, aquilo que caberia a nós mesmos. Eu primeiro me construir, né, me autorrealizar como um ser humano pleno, para depois, sim, veja como quando a gente consegue essa autoestima elevada, estamos bem harmonizados com a gente mesmo, inconscientemente, o Jung falava muito sobre isso, né? Essa sincronicidade. Nós vamos atrair pessoas que estão mais pacificadas com a vida também. E nós não vai chegar até a gente aquelas pessoas que vão de alguma forma, complementar nossas neuroses, nossas fraquezas. Mas quando eu estou inteiro, eu vou atrair pessoas inteiras também. Assim, a relação, com certeza, vamos encontrar relações mais maduras, mais saudáveis, né? Então, vejo que tudo passa pelo meu estado interior. É preciso a gente sempre trabalhar o nosso estado interior para que a gente consiga qualquer projeto de vida. Como estávamos falando, é um celular, é uma coisa material, quanto custa, que caminho eu vou seguir para conquistar? Vou me meter em dívida, vou pedir emprestado, espero ganhar numa rifa, ou eu vou lutar de uma forma madura, eu vou tentar trabalhar profissionalmente para mim me aprimorar, para mim melhorar minha renda, para que eu consiga conquistar como a casa que a Ana Lúcia colocou, veja que é uma coisa, é um sonho elevado, é um sonho que tem todo esse simbolismo que a Ana Lúcia colocou, realmente é uma das coisas mais simbólicas, desde da Idade da Pedra, o ser humano buscava o quê? Cavernas, um lugar onde ele se sentia protegido, né? E realizava lá a sua família. E hoje, assim, nós também buscamos isso. Agora, como fazer isso? Né? É um projeto muito caro. Existem caminhos. Existe o caminho, primeiro, deixar claro o que eu quero, por que eu quero. E se não tiver dedicação, esforço, olha, nada chega em lugar nenhum. Seja de uma coisa muito simples até uma coisa muito mais complexa. Se não tiver dedicação, esforço, mas eu não sei, dá muito trabalho. Tudo que a gente conquista com esforço tem um sabor tão gostoso, é tão bom, é muito melhor do que aquilo que a gente ganha, né? Acho que todo mundo já passou por essa experiência. Quando a gente ganha uma coisa, a criança é muito assim, né? A criança ganha uma coisa, porque quer, enche a mãe, enche o pai, enche o avô, a avó, tudo, até ganhar o presente. Ganha o presente, dali meia hora já está jogando no canto. Por quê? Porque foi fácil, né? Ele não precisou ter uma contrapartida, ele não precisou fazer um esforço. Ok, a criança precisa ser ensinada também que a vida
tem que ter sua contrapartida, tem que ter o esforço. Se você fizer tal tarefa, com capricho, com dedicação, você vai merecer uma recompensa, aquilo que você quer. E assim a vida é o tempo todo. Então, um adulto que não tiver esse desejo de conquistar as coisas com determinação, com consciência, com força, com garra, né? Não chega em lugar nenhum. Ou pode chegar, mas vai chegar daquele jeito. Ou chega tropeçando, ou vai chegar depois que conquistou, fala, cansei, não quero mais isso, pronto, né? E assim vai. Por isso tem gente que não para em relação afetiva nenhuma, não para em emprego nenhum, nada satisfaz, porque não tem um propósito claro de vida, não tem um significado para aquilo que está buscando. Está sempre buscando conquistar coisas para o seu ego, para buscar validação, para ser reconhecido no mundo. Ah, eu conquistei aquela gata. E aí? Né? Por que conquistou? Só porque é uma gata? Esqueceu que aquela gata é um ser humano? É uma mulher completa, mente, corpo e espírito, que também tem seus sonhos, desejos, que também tem as suas frustrações, que também sofre, né? Então, é esse nível de consciência que eu preciso ter para, em qualquer projeto, olhar para mim, mas olhar para o outro também, olhar para o mundo, desde uma coisa simples até a coisa mais complexa. Eu devo entender que eu estou convivendo, né, em sociedade e tudo que eu faço reverbera no mundo, né? Então, todas as escolhas que eu faço, ela tem que ter um propósito nesse sentido, né? De da gente se construir e construir algo que vai ter um significado no mundo. Né? É o tal também do porquê e para quê, né? A gente precisa saber o que caminho está seguindo. Por quê? Para quê? É o que você Uhum, falou, né? O rapaz lá conquista a gatona, a mulher bonita, mas ele quer aquela mulher bonita para usar como troféu, para mostrar para os amigos, para uhum, a família, ou de fato é importante o relacionamento que ele tem com essa mulher, né? uhum, Se envolver, ter um compromisso, se dedicar a essa pessoa, ter uma uhum, troca, uma parceria com ela, né? uhum. É muito legal isso, assim, Sim. por isso que tudo começa no autoconhecimento mesmo, né, Paulo? Para Uhum, uhum, depois, para depois a gente pensar, né, em como a gente vai conseguir uhum, conquistar as metas, né? Que é aquilo que você falou, antes de você entrar, eu também estava falando um pouco isso com nossa audiência aqui, uhum, que é, se a gente tem capacidade, se está no momento de conquistar aquilo que a gente pensou e quer, se a gente tem condições de conseguir, seja financeira, física, intelectual, emocional, não é? Para Pois. Uhum. daí ir atrás daquilo que está faltando ou precisando ser construído dentro de nós para a gente conseguir conquistar aquilo que a gente quer, nosso objetivo, Sim. né? Você tocou numa palavra que eu achei interessante, você falou capacidade, né? Veja como nós muitas vezes pensamos em fazer ou conquistar algumas coisas e nós não questionamos essa questão da capacidade, né? E o que é capacidade? É eu estar habilitado para determinada coisa, aquilo que eu quero, né? E para que eu quero aquilo, né? Se eu não tenho essa capacidade, eu preciso reconhecer, né? E se eu não tenho essa capacidade, essa habilidade para determinada coisa, eu posso, como eu falei, através da determinação, do esforço, me capacitar para conhecer esse assunto, para me preparar para conquistar, e preciso ter um discernimento entre sonho e fantasia, né? Eu posso sonhar, por exemplo, em fazer uma viagem, né? Uma viagem para o exterior, uma viagem bacana, até mesmo comprar essa casa, um sonho grandioso. Mas são sonhos factíveis, né? Com muito esforço, com dedicação, com planejamento, com conhecimento. Eu posso conquistar esses sonhos, né?
Agora, quando está no campo da fantasia, eu adoro avião. Nossa, tão legal o avião, eu vou ser piloto de avião. Então, eu, com a minha idade, com a minha limitação visual, alguém entraria no meu avião? Então, né? É, então, aí estou no campo da fantasia, no campo do delírio já, né? Então, eu preciso ter esse discernimento, né, daquilo que realmente, né, você piloto de Fórmula 1, poxa, mas já passei da idade, já passei da condição para isso, nem teria habilidade para isso. Então a gente precisa ter consciência das nossas habilidades hoje, né? Não importa, a vida não retroage para ninguém. A gente tem que olhar para trás como uma história que trouxe aprendizados, né? Dores que trazem aprendizado, trouxe também várias situações que nós tivemos sucesso, muitas não olhamos para as coisas que já conquistamos, né? Só o fato de eu estar vivo hoje é uma grande vitória, né? Então, o que eu posso viver hoje, né? E que projeto eu quero ter de uma forma consciente e não ficar preso nesse projeto do futuro, né? Conquistar uma casa, ok, vou ter que seguir planejamento, mas não vou ficar parado esperando a casa chegar até mim. Eu vou ter que seguir etapas. O que preciso fazer hoje para começar a pôr em prática esse sonho, né? Vou ter que melhorar a minha renda, vou ter que cortar alguns gastos, eu vou ter que me juntar com outras pessoas da família, fazemos esse planejamento junto. Então, avaliar, analisar cada coisa, né, de uma forma ampla, buscando conhecimento, né? Como eu falei, sobre o assunto que eu tenho como sonho, para a gente fazer a coisa certa, buscar o caminho mais viável, mais razoável, possível, né? E Isso. assim fica mais É, fácil, né? é. Não, é essa coisa do possível, né? Senão ficam aquelas metas inatingíveis. Daí entra num sistema de, ai, não consegui de novo aquilo. Mas é isso. Você preparou o terreno para conseguir, né? Tem condição real de conseguir, né? A gente pode pensar assim, então, que são metas inatingíveis, por isso não conquistou, ou utópicas, né? Idealizadas, né? Uhum, Ou faltou o planejamento, que é isso que você também estava falando. uhum. E, às vezes até uma questão de depender de outros para acontecer e para conquistar, né? É Porque um às campo vezes, delicado, né? por exemplo, o exemplo que você deu Uhum. das relações afetivas. Então, ano que vem a pessoa quer ter um companheiro, uma companheira. Ele pode até querer, mas ele vai precisar que a outra, o outro também queira. Sim, Vai pois é. depender, não é? Vai depender de outra pessoa. Claro que dentro disso você melhor está melhor é, é, habilitado para falar, porque você é especialista em casal, né? Mas assim, é aquela coisa de que depende do outro, claro, mas também depende de como que a gente está tentando conquistar uma pessoa, né? De Uhum. como, de que tipo de pessoa a gente está indo atrás, se tem a Aham. ver com a nossa vida, com a nossa possibilidade de se relacionar com Uhum. uma pessoa ou outra, né? Sim. Você vê, então depende do outro, mas muita coisa depende da gente também. Como É. é que a gente está se comportando? O que a gente está construindo dentro da gente para ofertar para essa companhia, para É, entrar num relacionamento, né? O sim. que você acha, Paulo? Não, é por aí mesmo. Então, não é uma questão assim de depender do outro, mas é buscar um outro para construir algo, né? Veja como é diferente. Se eu busco uma dependência do outro, espero que o outro, né, chegue até mim para preencher algum vazio, para preencher as minhas frustrações, minhas carências, eu posso até ficar um tempo com uma pessoa, mas vai ser uma relação vazia. A outra pessoa, em algum momento, vai se cansar, porque eu preciso estar inteiro.
como eu falei antes lá, né? Eu preciso estar inteiro para encontrar alguém inteiro para juntos construirmos uma relação e que ambos vão crescer, vão construir algo junto, um projeto juntos. Não que eu vou construir o projeto do outro e nem o outro vai construir o meu projeto, mas juntos vamos definir um projeto e caminharmos juntos, um complementando o outro, para o crescimento de ambos, não como um complemento de dependência, né, daquilo que falta, mas algo que nos ajude a crescer, né? O que eu tenho como limitação, o outro tem uma habilidade que é legal, então a gente se complementa nessas diferenças, nessas divergências que existem entre um outro, quando existe essa harmonia, essas diferenças são extremamente construtivas. E não vira aquela coisa de cobrança, né? Porque você não me dá isso, porque você é isso, você é aquilo. A gente fica o tempo todo tentando manipular o outro para que o outro seja do jeito que eu quero, do jeito que eu imagino, né? E não olho para o outro como um ser humano completo, com as suas limitações, e que se eu identifico uma limitação no outro, eu vou colaborar para que esse outro supere a sua limitação, ou se ela não consegue, eu vou aceitá-la dessa forma, porque ela tem outras virtudes, tem outras qualidades. Então vejo como todos os nossos projetos de vida têm que ter essa consciência de olhar para si, né, com naturalidade, reconhecendo os limites, as qualidades, as virtudes, e sempre buscando o caminho do aprimoramento, e olhar para o outro e para o mundo dessa forma também. Não existe nada perfeito. Então, se eu É, busco perfeição no outro, né, eu tenho que buscar essa perfeição em mim mesmo. Eu acho que eu acho que o maior propósito de vida que nós podemos ter, né, Ana, é buscar o nosso autoaperfeiçoamento o tempo todo, como podemos pensar em sorte, só sei que nada sei. O tempo todo, nesse processo de autoconstrução, né, isso é bacana, se torna uma coisa que eu vou estar sempre nessa, por mais alto que eu alcance, né, eu sempre vou olhar para cima e falar, posso subir mais um pouco, posso crescer mais, né? com Isso é bacana. certeza. Uhum, Oh, não, é a base de tudo, né? É o uhum, começo de tudo isso. Eu estava aqui pensando, né, da pessoa também reconhecer, perceber quais são as suas próprias dificuldades, né, por não ter conseguido atingir a meta dela. Quais ah, foram as dificuldades que ela teve? Quais as dificuldades internas dela? Ainda meio, estava falando aqui, estou pensando até no mesmo tema, se relacionar, conquistar alguém para ter um relacionamento e manter o relacionamento, né? uhum, Porque às vezes a meta é essa. Às vezes muita gente quer apenas conquistar, mas quer manter. uhum. Ah, Pois é. eu vou ficar por o tempo que eu estiver apaixonado só, né? Tipo, vai só e depois não quer manter o relacionamento? Qual é esse? Pois E é, por isso, que não manter? Será que é uma dificuldade e, dessa tá, pessoa, né? De se vincular de fato com alguém? pois é. Olha, o que você colocou é tão importante, né? Acho que assim, numa relação, se eu penso dessa forma, vou ficar só para curtir, quando cansou, cada um vai para o seu lado. E não é assim. O que eu estou fazendo com o outro, o que eu estou gerando no outro, será que eu não vou machucar o outro? Eu não penso nisso? Na dor que eu vou causar para o outro? Nas frustrações? Por que eu tenho essa dificuldade, como você colocou, é muito importante. Por que eu tenho essa dificuldade de criar vínculos, medo de criar vínculos? Porque tudo que eu faço, eu falo, pô, tudo que eu faço dá errado, eu só faço coisa errada, só frustração, não quero mais, só tenho dedo podre para as relações. É, Então, a gente tem uma autoimagem tão negativa. Agora, a gente precisa olhar para os nossos traumas. Isso é tão importante, né? A gente olhar para a nossa infância, de que como, né, a gente passou por essa etapa da vida, que marcas ficaram, né, de abandonos, de uma exigência
muitas vezes um pai e uma mãe frágil, muitas vezes projeta muitas coisas no filho, nos filhos e acabam sendo muito rígido com esses filhos, gerando insegurança no futuro. Então veja quantas coisas que são complexas que a gente precisa olhar. Por que eu sinto que não sou capaz? Por que eu não consigo prosperar no meu trabalho, nas minhas relações afetivas? Então, quando eu olho para isso, eu, eu posso me reorganizar, né? Me curar desse passado, e assim eu reconhecer os meus valores, minhas virtudes que eu tenho hoje, que eu posso me apropriar delas, me desenvolver e ter uma vida realmente livre, livre daquele meu passado, dos meus fracassos e frustrações passados e construir algo novo daqui para frente, em cima de alguém que eu realmente sou de fato, e não que eu não sou os meus fracassos, não sou minhas frustrações. Eu tenho uma essência divina, uma essência riquíssima. Eu só preciso aprender a acessá-las e pôr em prática, pôr para fora. Né? É isso aí. E é bem o que você falou, é curar os traumas, ver qual é a nossa dificuldade, é essencial, porque a gente vai levar isso para o relacionamento, né? Ou Sim. para manter, ou não conquistar, por exemplo. Uhum. Você que É, trabalha com adolescentes deve observar muito isso, né? Essa dificuldade que o adolescente tem de se reconhecer, o medo de se tornar adulto muitas vezes, né? Acho que passa muito por essa questão da estrutura familiar. Você observa isso também, Ana? com certeza. E a dificuldade que os adolescentes têm de estabelecerem a sua identidade, né? Uhum. Quem ele é, para onde ele vai. Então, o adolescente, ele vai, se a gente percebe, começa a observar os adolescentes, eles imitam muito. Então, eles estão lá, eles entram num grupo, então a amiga usa o cabelo tal, vou fazer Ah, igual. aham. Porque agora tá na moda essa roupa, não sei o quê, tá todo mundo usando, também quero. Uhum. O que mas isso é a normalidade da adolescência, isso não é problemático. É Sim. problemático se a pessoa já é uma adulta, já com vivência, com experiências e ainda não está consolidada essa Uhum. identidade, quem ela é, porque a gente tem que saber o mínimo sobre nós Sim. mesmos, né? Uhum. Uhum. E aí sim cria-se todas essas dificuldades para. Porque se a pessoa não sabe quem ela é, não tem uma identidade clara para si mesma, o que, que ela vai conquistar? O que ela Pois vai é. conseguir na vida? Uhum. Que meta? Pois é. Ela pode E- até conseguir, mas Uhum. porque o grupo falou que é legal. Tá Aham. bom, então também quero. Vou lá e Uhum. alguma coisa que possa ser fácil, né? Sim. Tem um exemplo agora de memória, mas eles querem um ciclomotor, aquelas bicicletinhas de Ah, motor. sim. Aham. Tá, mas para ter um ciclomotor, aí tem que ver se pode. Aí pede pro pai, às vezes tem pai e mãe que dá, né? É aquilo que você Uhum. falou, ganha o presente, não dá valor, acha que não tem que construir, desenvolver nada internamente, Uhum. recebe pronto. Uhum. Então vai ser uma pessoa que para ir à luta às suas metas e conquistas, vai demorar um pouquinho mais, né? Sim. Por isso que tem tanto adolescente aí, trintão, quarentão. Pois é. Hoje, o cara com 40 anos de idade não sai do videogame, né? Porque não quer crescer, precisa de responsabilidade, não tem um projeto de vida, né? Porque é divertido você ficar no videogame. Lógico que é divertido, mas é aí, né? Hum? Como ele vai se construir como um ser humano? E é engraçado, né, Ana, que cada etapa da vida, estou aqui pensando, cada etapa da vida, nós temos alguns chamados, alguns projetos próprios de cada etapa. Eu estou aqui pensando no envelhecimento, É. como a nossa sociedade desqualifica muitas vezes o idoso, como se o idoso não pudesse mais ter nenhum projeto de vida, nenhum desejo, nenhum sonho. E eu acho que nós podemos sonhar até o último dia de vida, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante, né? Pode ser um Deve-se sonho, né? Um virar sonho. o ano, né? O idoso tem que Uhum. sim pensar que metas que ele vai fazer naquele ano Sim. seguinte, né? Opa, caiu, Paulo?
Ó, o Paulo tá com o sinal da internet aqui instável, mas a gente continua aqui. Vou mandar um recadinho pro Paulo, que eu não sei se ele percebeu que ele tá sem sinal. Vamos ver. Nossos sinais de internet oscilam, né? Acho que todo mundo tem esse probleminha, né? Faz parte. A gente fazer live ao vivo é isso. Às vezes o sinal fica instável, cai. Voltei? Voltou? Voltou. Ah, Ah, tá. estava Ah, aqui tá. conversando com o pessoal Ah, tá. que sinal da internet, todo É. mundo sofre desse mal, né? Não, mas não foi isso, Não um tem, sinal, não. não tem regalia de ninguém. Acho que todo mundo Não, tem, né? é democrático. Mas no meu caso aqui entrou uma ligação aqui, sumiu a imagem. Não foi internet, não. Mas, enfim, eu não. É uma Ah, tá tá. certo. Aham. Mas A gente tem que estar com a internet ligada, não tem como, né? Então a gente vai sim. lidando com essas ligações, né? Aham. Celular é isso aí, né? Ele tem um monte de função. Mas Exatamente. mas então, nós estávamos falando do idoso, né, Ana? Como é importante o idoso ter um projeto também. Projetos o tempo todo, né? O tempo todo nós podemos. E projeto não é só coisa grande, coisa do dia a dia. Né? Acordo de manhã, se eu estou aposentado, falar, vou ficar o dia inteiro sentado na frente da televisão. Não, hoje eu vou dar um passeio no parque, deixa eu chamar uma pessoa para tomar um cafezinho, deixa eu fazer um curso, deixa eu fazer um trabalho voluntário, tem tanta coisa. Deixa eu ir lá fazer uma ginástica, tem ginástica no parque, tem ginástica lá na igreja, na comunidade, né? Tem tanta coisa que a gente pode fazer. São projetos de vida para a gente ter qualidade de vida, manter a vida ativa, nos relacionando com outras pessoas, gerando novas amizades, gerando propósitos de vida em qualquer etapa da vida, né? Olha aí, Paulo, uma ideia ótima que você está dando aí para a gente pensar nas metas para o ano que vem já, né? Isso serve para Uhum. o idoso e para todos os mais jovens também, que eu acho que qualquer Sim, idade, né? Sabe, você estava falando, eu fiquei pensando assim, a meta para 2026 é a gente tentar ser feliz no sentido, não felicidade da idealizado, alma, aquela da alma, né? assim, mas viver a vida, aproveitar o Uhum. que a vida tem de bom, né? Participar da comunidade, ajudar, fazer, né, o que você falou, trabalho voluntário, vai Uhum. cuidar da saúde, ou então vai voltar ao trabalho, o aposentado, por exemplo. Se ele tem vontade de recomeçar trabalhando naquilo que ele sempre quis e não pôde, tenta. Ele Sim. pode ter, examine as condições, que é aquilo que a gente estava vendo, né? Uhum. Ele tendo condições, por que não? Não importa a idade da pessoa, né? Sim. Agora pensando em termos profissionais, de Uhum. trabalho, ou mesmo, É. esse ano eu quero ter mais o meu círculo de amizade ampliado. Tá, o Uhum. que precisa para conquistar mais Pois é. amigos? Sair da Talvez toca, Paulo. interagir mais, Uhum. às vezes fazer um curso, ir trabalhar em algum lugar, Uhum. é, usar da internet com sabedoria, claro, e Sim. responsabilidade, né? Uhum. Sim. Por que não? Pois é, tanta coisa. Deixa eu te dar um exemplo. Eu faço um trabalho aqui na igreja, perto de casa, um trabalho voluntário, toda quarta-feira pela manhã. Fica o convite para quem quiser chegar lá, aqui no Santuário Nossa Senhora da Salete, Alto de Santana, em São Paulo, né? Faço lá roda de conversa, palestra toda quarta-feira, e assistência social do Santuário Nossa Senhora da Salete faz um trabalho muito bacana com idosos. Tem lá e tudo trabalho voluntário, vários profissionais. Então, tem médicos, tem psicólogos atendendo, tem dança, tem ginástica, tem aulas de violão, tem coral, tem curso ensina a mexer no celular. Então, vira e mexe, sempre tem coisas que ajuda a pessoa a se integrar, os idosos se integrarem, né? Participar. Então, não tem dinheiro. Poxa, é tudo gratuito. Está cheio de lugares que tem esse tipo de coisa. Cursos de artesanato, cursos de costura,
tanta coisa, né? Passeios, né? É, que projeto bonito, né? Parabéns, Uhum, Paulo, e parabéns aos seus colegas aí de trabalho, né? E é uhum, isso que você falou, isso tem por aí na cidade. Tá sim, aí uma ideia para alguém que está pensando o que que ele quer para 2026. Tá aí, né? E isso é, tudo que você estava falando, descrevendo, me veio assim na cabeça, né? É buscar ser feliz. Ser feliz é isso aí. Vai é fazer isso. uma aula junto em É, grupo, vai fazer é, amizade, vai conversar é, com psicólogo, né? Vai aham, cuidar da saúde, passa pela consulta médica, faz os cursos. E tem, então, você vê, existem recursos, também sim. basta a pessoa arregaçar a manga e ir atrás, né? Sim. Se ela Toda tem cidade que eu condição. conheço, toda cidade do interior, cidade pequena, cidade grande, sempre tem uma comunidade religiosa, seja católica, evangélica, espírita. Normalmente, toda vertente religiosa no Brasil sempre tem um trabalho social. Então, é participar. Veja na prefeitura, as prefeituras hoje estão se preocupando mais com essas questões, né? Você não tem. Exato. Então, é isso, é uma É, questão de atitude. E aquilo é que você falou, atitude. é aquela felicidade que vai nos realizar como ser humano, não aquela felicidade que eu vou buscar validação, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, né, eu sou belo, maravilhoso. Não, é a validade, eu estou me identificando como um ser humano. Isso é muito rico. Isso que nos traz essa paz interior, essa alegria de viver. E um outro convite, né, a gente já está chegando no final, né, um outro convite que vale a pena a gente pensar. Vivemos aí em tempos tão terríveis nessa polarização política de ódio, de ressentimento. Odiamos pessoas que não conhecemos simplesmente porque ela tem uma camiseta ou gosta de uma vertente política. Olha, o mundo está virando uma coisa tão chata de se viver, tão estranha, tanta maldade, tanta crueldade, em nome do quê? Acho que nós precisamos nos pacificarmos primeiro com a gente mesmo. Por que eu preciso odiar alguém na vida? Por que eu preciso ter um ódio, Exato. um inimigo externo para me sentir bem? Por que eu preciso me agrupar pessoas para a gente juntos odiar o outro? Né? Então, são questões que nós precisamos avaliar para que o próximo ano. Será que eu não estou sendo injusto, cruel? Eu preciso me avaliar. Por que eu estou sentindo isso por determinadas pessoas, desejando o mal de determinadas pessoas? Ou por que eu me sinto vítima de determinadas pessoas ou formas de pensamento? Né? Então, quando eu me pacificar comigo mesmo, encontrar esses meus valores morais, valores espirituais em mim, né? Eu vou viver em paz e vou conviver bem com qualquer pessoa. Não importa a crença religiosa, a crença política, né? Não importa. É um ser humano. Eu acho que esse ponto, eu acho que vale muito a pena a gente pensar nisso para o próximo ano. Né? O que você acha disso, Ana? Perfeito. Nossa, perfeito, Paulo. Você falou tudo. Que é isso, né? Perdeu-se um pouco a mão, né, em relação à fraternidade, à Sim. solidariedade, à compreensão, à empatia, Uhum. né? Sim. Assim, vira um inimigo do outro. Para quê e por quê? Uhum. Né? A ideia é essa mesmo. Será que uma das boas metas para 2026 também não é essa que você está sugerindo? De pacificar, de Pacificar a si mesmo em primeiro a si lugar, né? mesmo. E depois, né? E eu penso que a pacificação da gente, com a gente mesmo, vai muito nesse estado de estar feliz, satisfeito, fazendo aquilo que você estava sugerindo, né? De repente, busca um grupo Uhum. de que te acolha, né? Estar num grupo saudável de pessoas que querem dividir ali, quer confraternizar, quer trocar ideias, aprenderem juntos. Olha Uhum. que coisa bacana, né? Para que Construir. ficar repartindo as pessoas em setores, né? Então, aqueles Uhum. são
torce para um time de futebol é contra o outro, é guerra. Uhum. Um vota num candidato para o outro, tá guerra, né? Não pode. A Pois gente é, tem que começar a olhar para isso de uma outra forma mesmo. sim. Você estava falando. Resgatarmos esses valores internos, esses valores essenciais para a nossa vida. A gente via as reuniões familiares no Natal, por exemplo, eram aquelas reuniões gostosas, todo mundo se divertia, brincava. Agora, poxa, a gente vê toda família. É raro você encontrar uma família que não tem esse tipo de ressentimento, de raiva por questões políticas. E como se Sim, político tivesse alguma coisa aí com a gente. Todos é, são tão nem aí. Eles só querem o poder, sabe? Hoje a gente tem que avaliar isso. E para que a gente também, quando for escolher um político, alguém que nos representa numa comunidade, ou na política, ou no bairro, ou para quem mora em prédio, um síndico, de que maneira a gente vai escolher essas pessoas? Quais os valores que eu espero que essa pessoa tenha, que ela traga privilégios para mim, para o meu apartamento, ou que ela pense no todo, em todos os moradores desse prédio? Né? E assim vale para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país, para o planeta, para o universo. Né? com Então, certeza. é por isso que eu preciso me curar primeiro, para ver o que eu estou esperando do mundo e o que eu posso oferecer para o mundo de melhor. O meu melhor que eu posso oferecer para o mundo. É, Né? e você está fazendo um balanço bem bacana, viu, Paulo, sobre o nosso ano que está passando e sobre a nossa vida mesmo. É um balanço que é e é bacana fazer esse tipo de balanço Sim. no fim do ano, Uhum. começo do outro. Refletir mesmo com carinho para a nossa vida, né? Para o nosso ser. Uhum. É muito importante, é fundamental isso. Você estava Com falando do certeza. projeto que você desenvolve nessa igreja do teu bairro, como Uhum. você falou, né, tem vários ambientes religiosos que oferecem, não importa qual religião, tem sim, né? E não só a religião, que é aquilo que você falou, a prefeitura, tem programas do governo, isso sempre teve, tá? Não estou falando desta gestão, para não ficar aquela coisa toda Sim, defendendo, né? Não é isso. todos os governos. Principalmente porque eu já Uhum. trabalhei, né, em UBS Uhum. no começo da minha carreira Ah, e foi criado o programa do adolescente, por exemplo, uhum. né, que eu trabalhei com a doutora Albertina Takeuchi e que Uhum. ainda de lá atrás, de 30 anos para cá, ainda ela dá continuidade a esse projeto que ela fundou, que hoje a gente chama como Casa do Adolescente, e que oferece todos esses serviços que você estava falando, que oferece numa igreja, por exemplo. Então, tem lá a equipe médica, né? Tem os psicólogos, Uhum. fisioterapeutas, assistente social, Uhum. médico, tem os cursos, tem os voluntários que. Tem até voluntário, até tem, mas geralmente são profissionais da área, Sim. né? Então, Uhum. não estou falando de um estou dizendo assim, quanto que é importante nós profissionais também cooperarmos, né? Se tem o tal ou tal governante naquele momento, não importa. O que a Uhum. gente pode oferecer para a sociedade, Sim. né? Que tipo de acolhimento, Sim. né? Então, você oferece nesse lugar, eu fazia esse trabalho lá no programa do adolescente, que era em UBS, era postinho de saúde na época, né? Uhum. Uhum. Hoje tem os CAPs para quem tem transtornos psíquicos, que Sim. são muito interessantes, né? Uhum. Serviço Uhum. público. Só É. que o que aparece na televisão? Só coisa ruim. Então, acho Sim. que a nossa função também levar essa esperança de que, olha, tem gente que está trabalhando para o bem, tem gente, e Sim. não só profissional da saúde como nós, mas tem muita gente, né? Por exemplo, voluntários, Sim. tem muita gente trabalhando para o bem que está oferecendo o seu dom, ensinando Uhum. coisas, Sim. doando o seu tempo, Uhum. para Perfeito. que o outro conquiste aquilo que ele quer no ano dele, Uhum. né? Uhum. Eu acho importante a gente falar disso, né, Paulo? O mundo não está tão horroroso assim.
Pois Tem, é. é, Então, é é, verdade. Não, você porque não pensa assim? é verdade, as mídias, elas mostram muita coisa negativa e tem um propósito, tem uma engenharia social, porque é uma pessoa angustiada, ela vai consumir coisas materiais. Olha, isso seria um assunto que a gente precisaria se aprofundar muito, mas só para uma palhinha rápida, que tudo muitas vezes as mídias são extremamente manipuladoras, porque isso gera consumo, gera controle, gera um monte de coisa. E se nós não nos libertarmos e resgatarmos a nossa essência humana, né, nós vamos ficar nesses conflitos, nessas divisões o tempo todo, né? E como a Ana estava falando, nessas, em comunidades de bairro, onde quer que seja, nós encontramos ambientes humanizados, pessoas que estão lá, né, a universidade, né, na pandemia nós participamos de um projeto da USP de Pois atendimento é. online, tem o CVV que faz um trabalho de acolhimento a pessoas em sofrimento, né, é só ligar 188, você está com depressão, com tristeza, 24 horas por dia, você pode ligar, vai ser acolhido com amor. Então, tem tanta coisa boa na sociedade que ninguém Muito. pergunta se você é de tal partido, se você qual é a sua crença. As pessoas se veem como seres humanos, né? Então, é isso. Vamos priorizar o nosso, a nossa condição primária, que é seres humanos, né? O resto são só instrumentos para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, ou ficamos escravos, né? Dessas limitações emocionais, limitações intelectuais, limitações, nos tornamos escravos, né? Dessas coisas tão pequenas que tentam nos empurrar. Nós somos muito mais, mas muito mais mesmo, do que isso que o mundo das mídias tem nos oferecido. Né? Então vamos ficar mais atentos para a gente ter um projeto lindo e maravilhoso para a nossa vida pessoal e, sobretudo, né, em comunidade para o mundo. Né? Que eu posso oferecer para o mundo no próximo ano, o meu melhor. Né? Perfeito, Paulo. E é isso, né? Eu estava falando que uma das sugestões de metas para o ano que vem é procurar um centro desse para buscar sua felicidade, se desenvolver, e assim como não só as pessoas procurarem, mas também as pessoas que podem oferecer um serviço, né? Sim. Que pode lá contribuir. Olha Uhum. que bacana, né? Então, assim, É. meta para 2026 é o que não falta, né? É. Basta a Uhum. pessoa se organizar, planejar, refletir sobre si mesma, ver né, a capacidade, habilidade, talento, Uhum. e pôr em prática, né? Sem receio. Ah, e se por acaso não conquistou em 2025, que era esse o tema, deve-se tentar sim. Se fizer sentido para a pessoa, deve-se Sim. tentar, porque Uhum. persistência é uma das palavras que mais são necessárias num processo de conquista, né? Uhum. Não adianta achar que vai conquistar facilmente algo. Ah, Tem que sim. construir, tem que entrar num processo, tem que fazer um Uhum. trabalhinho, tem que se Isso. esforçar um pouquinho. Oh, muito, muito. E essa uma persistência racional, não para não ficar aquela coisa de ser o teimoso, né? Tá dando errado, o mundo está mostrando que está tudo errado e que a pessoa persiste naquilo. Essa racionalidade que eu preciso ter, até onde dá para ir, até onde vale a pena, porque será que não é hora de mudar a rota ou adicionar algum outro elemento? Então é isso, buscar essa avaliação permanente. Aí sim a gente vai encontrando o caminho correto, né? O GPS vai indicando os caminhos, só que eu preciso olhar para o GPS, entender o que ele está, para onde ele está me chamando. Né? O GPS é a nossa autorrealização lá no final, né? Para É, onde que eu só preciso estar com a minha intuição bem conectada, né? Me libertar das tentações, né? Que nos desviam no caminho, dos medos, e assim seguir o caminho. Se for preciso mudar de rota, muda de boa. Se for preciso recuar, recuo de boa. Né? Se eu preciso cancelar esse projeto para buscar o tranquilo, vamos em frente, isso me ensinou muita coisa. E assim vai, né? E com acho que, certeza. e acho que outro ponto que você tocou também que é bacana, Ana,
quando a gente vai participar de alguma coisa, se eu vou simplesmente como um mero participante, eu vou lá fazer ginástica porque eu não sei ensinar nada, não sei. O fato de eu participar de um grupo de ginástica, de uma aula de artesanato, seja o que for, quando eu vou levando a minha essência, eu estou oferecendo para aquelas outras pessoas que estão participando algo também. Estou levando simpatia, estou levando atenção aos outros. Né? Eu vou ver o trabalho do outro, vou elogiar, eu vou ajudar o outro. Estou com dificuldade aqui. Quer uma mãozinha? Estou aqui. Né? Isso, vejo que todos nós temos algo a oferecer, mesmo que eu vá como um aprendiz. Né? Então, é isso. Muitas vezes a gente deixa, eu não vou porque eu não sei fazer nada, eu não consigo. Eu não... Vai em frente. Né? Com A vida. certeza, é por aí mesmo. Ó, Aham, a Júlia mandou uma mensagem aqui para nós. A luta é grande, pois somos estimulados a consumir, a aham. nos comparar o tempo todo, né? Que é É. aquilo das metas de conquistar, né? O lado material, Uhum. de... O que que você pensa sobre isso, Paulo? Olha, a Júlia trouxe um ponto tão importante que essa questão da comparação, esses dias eu estava conversando com um jovem aí, ele falou, puxa, isso me atrapalhou tanto na vida, porque a minha mãe me comparava tanto, exigia tanto de mim me comparando, que então eu sempre me sentia um fracassado. Olha como isso é sério, né? Então, gente, cure-se disso. Não se compare a ninguém, porque você é único. Se tiver que se compare a si mesmo. Hoje, eu fui melhor do que ontem? Eu consegui superar alguma limitação, algum medo, algum trauma? Né? O que eu pude oferecer a mim mesmo para o mundo hoje? Então, se isso te incomoda, essa comparação, se o mundo te chama o tempo todo para esse tipo de coisa, se blinde, busque, né? Esse amor próprio, a sua autoavaliação e a sua autovalidação. Assim você vai se comparar só a si mesmo e de uma maneira gentil, amorosa, sem aquela cobrança, se cobrar de uma forma neurótica, de uma forma depressiva, mas olhando, olha, hoje eu tive essa dificuldade, o que eu posso fazer para superar isso, né? Eu tive essa dificuldade, vou tentar entender isso. Se é uma limitação minha, se isso é circunstância de algum trauma, de uma crença introjetada, vou me libertar disso e vou me curar, vou crescer. Né? Então vejo como nós podemos avaliar todas essas questões e nos tornarmos esse ser único, exclusivo, maravilhoso, perfeito, com as imperfeições e com as virtudes. Né? E todo É, mundo é assim. Né? a Júlia escreveu de novo, as redes sociais estimulam demais isso, né? Essa Sim, coisa de comparar, até do consumir mesmo. São as redes sociais, é a comunidade onde a gente é, vive, é sim. a televisão, é tudo, né? Que é Então, aquilo que a gente estava falando no início, né, Paulo? A questão uhum, da gente ver que tipo de meta a gente quer para a nossa vida a nível. Né, as materiais, sim, ok, tudo bem, não tem problema, mas uhum, também as morais, né, uhum, os valores, sim, o, o que tipo de ser humano a gente quer ser aqui, né? Que a isso. gente, é o que você falou agora, o que que você pode Uhum, oferecer, o que que você uhum, pode receber. É sim, uma troca também, né? sim. Então, assim, para mim, não esqueci, a Júlia trouxe a questão das redes sociais que realmente comparam muito, sempre esse lado de negativo, de que você tem que ser como o mundo quer, não sei o que, aquela coisa. Mas olha, para quem atinge uma maturidade, tem mais discernimento e clareza sobre essas questões, de quanto isso pode afetar a gente negativamente, através da nossa consciência, da nossa maturidade, a gente pode levar boas reflexões também nas redes sociais. Se você vê uma discussão nesse nível, levante perguntas. Né? As perguntas mobilizam muito a consciência das pessoas. Né? Por que você acha que eu preciso me comparar com alguém? Por que eu preciso mostrar para alguém que
que a minha camisa tem que ser de tal cor? Por que que meu cabelo tem que ser assim? Né? Então, exemplos simples e bobos. Uma vez eu estava acompanhando uma live aí de um, enfim, mas não vou entrar em detalhes, vai. Mas Né? enfim, né? Ele fez uma colocação que eu não gostei. Eu, como psicólogo, como alguém que tem uma maturidade na vida, que já enfrentou seus desafios, aprendeu alguma coisinha com a vida, ele fez uma colocação aqui que vai gerar mais sofrimento para a pessoa, justamente nesse campo da comparação. Né? Então, eu coloquei isso, olha, procure, essa forma como foi colocada vai gerar mais angústia. Então, muita atenção com isso. Né? Então, cuidado com as avaliações. Se tiver que se comparar, como eu falei agora, se compare a si mesmo. Busque olhar para o seu processo de vida, que é único. Então, a gente pode levar também luz ao outro, né? Com gentileza, com palavras assertivas, convidando as pessoas a pensar. Esse é o grande X da questão, e não dar fórmulas prontas. Né? Só o pensamento, o estímulo ao pensamento, que é o que faz a gente entrar em contato com as nossas é, ah, neuroses, nossas limitações e dificuldades, e assim a gente consegue superar, buscar um caminho mais saudável, né? Para não entrar nessa, eu tenho que buscar validação, porque o outro está me cobrando, e eu tenho que provar para o mundo que eu sou bom do jeito que o mundo quer que eu seja, e fica essa loucura. Né? Então, Exatamente. É mesmo? É, exatamente. A Júlia está fazendo alguns comentários aqui, né, das dificuldades. E ela está falando de gente que entra na rede, critica, uhum, discorda com agressão, né? é, É, e a ideia é a gente, é o que você falou, usou uma palavra bacana, né? Se blindar de algumas coisas que estão por aí, seja nas redes sociais, onde for. Se blindar, porque, porque não se deixar levar, né? É centrar-se, olhar para si, isso. o que tem valor para si, né? E a melhor forma da gente se blindar, né, Ana Lúcia, não só nas redes sociais, mas às vezes nas discussões de família, onde quer que seja, quando a gente se sente agredido, ofendido por alguém, eu, a melhor forma que eu tenho a pensar, essa pessoa está falando dela. Ela está cobrando, ela está. Se ela está me ridicularizando, falando qualquer coisa que para tentar me denegrir, ela está falando dela. Agora, se eu me ofendi com isso, eu com sabedoria eu vou parar para avaliar. Será que não tem um fundo de verdade? Se eu me sentir ofendido, agredido com isso, talvez tenha alguma coisa que me incomoda, que eu preciso trabalhar. Né? Então, eu me blindo dessas questões, dessas agressões, dessa forma, olhando para o outro como uma pessoa frágil, que está buscando validação, agredindo os outros, ofendendo, né? Cobrando. Agora, se eu me sentir ofendido com isso, eu preciso avaliar também e não devolver para o outro, mas com muita serenidade, ok, vou pensar sobre isso. Pode ser que tenha uma verdade. Aí eu vou crescer com isso. Não vou ficar sofrendo, né? E nem tentando revidar, né? Que isso só vai me gerar mais sofrimento também. Veja como tudo passa por essa questão de como a gente interpreta a vida, como eu me interpreto, como eu olho para o outro, tudo que eu recebo do mundo, como eu estou lidando. Então é assim que a gente se constrói e pode construir uma vida bacana para os dias seguintes, né? Exatamente. É isso, né? Então, É. a ideia. Você gostaria de colocar mais algum aspecto, Paulo, que você refletiu? Não, acho que já nos alongamos bastante. São temas complexos, uma coisa vai puxando a outra, se deixar a gente fica a noite inteira aqui. É, eu acho que tem uma frase que eu vou deixar para todo mundo pensar, que essa coisa de metas, objetivos, o que a gente fez, o que a gente vai fazer, o que deixou de fazer, o que conseguiu, o que não conseguiu, que tem muito a ver com o tempo da gente, né?
sabe aquela coisa assim de é saber como que a gente está utilizando o nosso tempo, com o Hum, quê e para quê. Eu acho que tá aí, acordou, pensa nisso, porque a vida passa, então a gente tem que focar em algumas prioridades, né? uhum. Fazer a escolha, as prioridades, o que que é melhor, o que que é pior para a gente, para o meio que a gente está vivendo. Como é que a gente está usando o nosso tempo? É isso. Eu Pois acho é, que o fica Deus, aí uma boa bacana, frasezinha para perfeito. a gente, né, pensar Per- de como é que a gente, per- o que que a gente vai fazer o ano que vem. E ainda temos os dias de novembro e dezembro, temos tempo. Opa, Olha lá, falando sim, em, temos pois é, tempo ainda. Você não conquistou ainda em 2025, dá tempo, dependendo, né, da sempre. escolha, né? Então, a passagem de ano é um símbolo, né, Ana? Mas o tempo tem que ser agora. O Deus Cronos, ele é implacável, não volta mais, né? Esse segundo que passou já foi, não volta mais. Então, como eu quero viver o próximo segundo, o próximo minuto, né? Isso sim. Então, a gente simbolizar a passagem de ano como criar algum propósito mais maior, acho que é bacana, né? O próximo ano quero pensar em comprar essa casa, vou pegar firme numa academia, cuidar da saúde, quero criar novos vínculos, fazer um curso, coisas assim bacanas, né? Mas o dia a dia a gente tem que ter sempre esse propósito, né? O meu dia como será? Que escolha eu faço? Vou ficar aqui sentado o dia inteiro com o celular na mão ou eu vou crescer? Aproveitar esse dia para crescer um pouquinho mais, né? Acho que é isso. Exatamente. Ó, tem um Uhum. pessoal aqui que está parabenizando, está Ah, agradecendo, e, e assim a gente vai finalizando, né? sim. Mais uma Uhum. live do nosso programa Psíquicos. Isso. E a nossa próxima live, pessoal, a gente vai dar um tempinho agora em dezembro, e em janeiro, e nós retornaremos em fevereiro. Daí a gente manda aí as chamadinhas nas redes sociais, né, para vocês Aham. estarem com a gente. Eu acho legal escreverem no comentário que tipo de assuntos vocês gostariam que a gente tratasse aqui, Ah, sim, né? bacana. Acho bacana perguntar para a Sim. nossa audiência, né? Se quiser deixar algum questionamento também, algum esclarecimento, sugestões, como a Ana Lúcia falou, críticas também, por que não, né? Porque, Isso. como eu falei, as críticas são bem-vindas. Serve para a gente refletir, né? Sim, temos muito para aprender ainda, sempre. Sim, sim. Então tá Aham. bom. Queria agradecer, Paula, a sua presença aqui, né? A nossa presença, né? Foi Sim. bacana essa duplinha aqui. Ah, sim. E Eu que agradeço, né? Nós já fizemos tanto trabalho juntos, então é sempre é gratificante esses nossos encontros. Estamos aqui profissionalmente fazendo esse encerramento aqui nas nossas lives, mas o ano que vem esperamos contar com a audiência dessas pessoas queridas que nos acompanham. E desejando a todos aí muita paz e harmonia, né? Busca esse preenchimento interno de si mesmo com valores, com a sua religiosidade, não importa qual a sua crença, mas a melhor religião é aquela que nos leva a Deus, aquela que nos leva à nossa essência divina, né? Então, buscar o caminho do autoconhecimento, da sabedoria, acho que isso é o que garante uma vida plena e abundante em todos os sentidos, né? Então, a gente vai poder construir nossos projetos de vida pautados por essa sabedoria, né? Essa harmonia interior. Aí sim a vida vai valer muito a pena ser vivida a cada segundo. Então, é um isso abraço mesmo. carinhoso a todos. Que bom. Então eu também queria me despedir, dando um beijo no coração de todo mundo. Então até a nossa próxima live. E um beijão para você, Paulo. Outro, Tchau. tchau, Ana. Até a próxima. Até a próxima. Feliz Natal e Ano Novo para todos. Ah, eu também desejo. Que seja de paz, né? Pelo menos. Sim, vamos reunir a Então, família, pacificar a família, é isso aí. sem política, só com amor, com alegria. Perfeito, Paulo. Então, até. Tchau. Até, tchau, tchau.